administração. Aqui na nossa explicação técnica, está falando que é a etapa referente à formulação dos objetivos e meios para alcançá-los. Não é isso que a gente vai fazer na reunião discente? A gente já vai determinar quais os objetivos nossos, que é motivar as turmas, fazer com que todos, ou a grande maioria, consigam concluir o semestre, né? Alinhar as necessidades e demandas dos alunos com dos professores, com da escola, objetivos nós já temos. A partir da reunião, a gente vai definir esses meios para alcançar. Então, a gente está na parte de planejamento, tá? Ainda continuando, diz que é o processo contínuo de percepção e análise em que desenvolve as tomadas de decisões, né? Então, qual que é o maior problema? Já tem muitos alunos apontando vários problemas. Alguns realmente dificuldade com tecnologia, não se adapta a essa questão de Teams, de internet, outras dificuldades de recurso, tem aluno que aí tem dificuldade com relação à internet, seja dificuldade financeira, seja porque a internet da região não é boa, tem outros que não se adaptam mesmo ao sistema online, outros é questão de trabalho, que o trabalho está no mesmo horário da aula e só consegue assistir gravado depois, mas para assistir gravado tem dificuldade, tem aluno que é a aula mesmo, que para o aluno é chata da maneira que acontece, e quer fazer sugestão de como poderia ser a aula do professor. Então, tem várias situações, né? Então, a partir disso, né, dessa observação, de ouvir isso dos alunos ou em outras colocações, a gente está fazendo essa etapa da explicação aqui, ó, identificando oportunidades, interpretando os dados e analisando os recursos disponíveis na organização. Então, o que a gente pode fazer posteriormente a essa discussão, já que a gente está nessa parte de planejamento, para melhorar essas aulas, para deixar os alunos mais à vontade, para que eles se sintam mais seguros, para que todo mundo termine o curso e assim por diante, tá? Então, aí é que está falando, isso é exercido pela administração geral da empresa. Então, está sendo representada nesse caso, dessa reunião, pelas figuras dos coordenadores, inclusive o Laci, que é o coordenador de sala, e pelos representantes discentes, que de uma certa forma fazem parte do corpo da administração, representando os alunos. Então, o planejamento é o que antecede, a formulação de ideias e de caminhos, tá? Depois, a segunda função da administração atual é a organização, tá? Porque quando se planeja, quando se desenha os caminhos, o que vai se fazer, quando eu tenho isso em mente ou coloquei isso no papel, se eu deixar isso ali parado, nada vai acontecer. Eu posso ter um planejamento. Mas se não tiver uma execução desse planejamento, nada acontece. Eu posso colocar no papel e fazer um planejamento financeiro de como gastar adequadamente o meu salário para que eu consiga pagar todas as minhas contas e não falte nada até o final do mês. Só que se eu deixar isso no papel e for agindo aleatoriamente, o meu perfeito planejamento não vai adiantar de nada. Depois do planejamento, a segunda função, então, é a organização. Com esse sentido de função administrativa, organização é buscar os recursos, tá? Delegar tarefas e responsabilidades, tá? Preparar o caminho para a execução do que foi planejado. Então, tá aqui, eu vou exemplificar, tá? Então, o processo de designar tarefas. Quando a gente, no começo do ano, faz uma votação para ter representantes discentes, a gente já está na parte de organização, porque isso já foi planejado no planejamento pedagógico. Cada sala deve haver representantes discentes que falarão em nome dos alunos e tal. Então, a gente planejou isso lá atrás. A partir do momento que eu estou fazendo uma eleição para elencar quem serão os representantes discentes, representantes da turma, e essa parte eu estou organizando. Eu já estou começando a montar as coisas, porque nessa parte eu estou designando tarefa. A partir do momento, né, que foi definido a Gabriela Bertô, representante, e a Raquel, então a gente designou tarefas para ela. Elas participarão da reunião de representante discente na quinta-feira às 19h30. Essa tarefa foi designada. Então elas vão discutir em nome dos alunos os problemas, depois elas vão discutir em nome dos alunos as soluções, e aquilo que for decidido e acordado entre professores, coordenadores e alunos, elas vão trazer. Então, é tarefa delas fazer esse intermediário. Quando, a partir do momento que nós designamos essas tarefas e elas foram definidas como representante de sala, essa parte era a parte de organização. Dentro de uma empresa ou dentro de um grupo de trabalho, onde que funciona a organização? Quando você está montando um grupo de trabalho, que vai fazer a apresentação de um trabalho de um determinado professor, que vocês estão definindo, o aluno A vai fazer o slide, o aluno B vai pesquisar tema 1, o aluno C vai pesquisar tema 2, e o aluno D vai vai digitar o conteúdo. Então, vocês estão distribuindo as tarefas, estão alocando tarefas, essa parte é a organização. Você vai montar uma sorveteria, você precisa trazer as máquinas de sorvete, fazer o levantamento do mercado, quem são os fornecedores,
vai precisar de dinheiro emprestado, precisa definir quais são os bancos, as taxas e onde vai pegar o dinheiro emprestado. Essa parte é a parte de organização. Então, alocar os recursos, coordenar as atividades. Tá? Então, aqui ainda continuando, é a distribuição e adequação dos recursos da organização. Né? Preparação dos processos a fim de obter resultados planejados. Tá? Sempre a organização. Então, de novo, dentro de uma empresa, no início do planejamento da empresa, inclusive a definição de cargos, de funções, de tarefas. Quem vai ser o diretor, os gerentes de cada área, o trabalho operacional vão ser feito por que tipo de trabalhadores, que tipo de funções, quais serão os perfis. Então, a gente está desenhando, né, a organização. Aquela parte lá de FAIOL, tá? Então, essa parte de alocar recurso, definir, dizer o que cada um vai fazer, decidir onde vai comprar. Essa parte aqui é a parte de organização, né? Organização de recursos. Então, depois de planejar, é preciso organizar com relação à função. A outra parte é a direção. Isso aqui, né, desde da administração científica, Taylor já tinha visto isso, né, que as coisas eram desorganizadas, e para as coisas acontecerem, precisa de uma pessoa à frente. Essa pessoa, hoje em dia, nas organizações modernas, a gente pode dar vários nomenclaturas. Pode ser um supervisor responsável por uma linha de produção, pode ser um coordenador responsável por um grupo de professores, pode ser um professor responsável por uma sala, pode ser um encarregado e assim por diante. Precisa alguém para direcionar, né? Então, direcionar, às vezes, por exemplo, no papel do professor, quando o aluno tem dúvida de algum trabalho que foi passado, ele não sabe o que fazer, ele procura o professor vai direcionar como ele vai fazer. Às vezes é a dúvida de um bilhete único que um aluno procura a um coordenador, às vezes é uma dúvida porque vai ter um feriado, e aí foi dado feriado pela prefeitura, está período de pandemia, os alunos querem saber como que é, procura o coordenador, o professor, ele está dando um direcionamento. Então, direção tem a ver com quem está à frente do grupo de pessoas para indicar o que deve ser feito naquele momento. Por mais que você tenha um planejamento, na hora da execução podem aparecer dúvidas. E na hora da execução, alguém pode executar de maneira errada e precisa ter alguém ali para direcionar. Então, tem a ver aí com gestão de pessoas, conduzir as pessoas de acordo com o plano estratégico, visando a realização dos objetivos e metas estabelecidos pela empresa. É a função tomada de decisão, da liderança e da comunicação com os subordinados. Né? É o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas anteriormente planejada. Então, tudo isso é desenhado. A gente vai ver quando a gente for ver os níveis de administração, a gente vai ver que o nível de administração começa como uma pirâmide lá em cima no estratégico, nas decisões principais dos diretores e presidente, e aquilo vão sendo transformado em planos mais gerais, vão sendo transformados em planos táticos para cada área, marketing, finanças, recursos humanos, com cada especialista de cada área, que vai levando aquilo para o seu pessoal operacional. Então, vai se desmembrando em vários planos. E aí, cada um dessas pontas vai ter um responsável, né? De novo, existe um professor coordenador do curso de administração, existe um professor coordenador do curso de logística, existe um professor coordenador do curso de recursos humanos, e esses são para direcionar, fazer o intermédio entre aquilo que é decidido pela alta gerência e o grupo de professores e alunos. Então, direção. E, por último, controle. Né? Controle é outra função administrativa e a última, a quarta função, porque não basta só planejar e executar. Por mais que você tenha um planejamento redondinho, bonitíssimo, ali dentro da linha, esse planejamento ele pode não acontecer, porque na execução do planejamento possa ser que saia fora do planejado, pode ser que saia daquilo que foi inicialmente decidido. E para que coloque de novo no eixo e no caminho, é preciso acompanhar o planejamento a partir de um controle, né? Então, o controle vai fazendo a verificação do que foi planejado o tempo todo. Um exemplo é quando você faz um planejamento financeiro e você faz um registro de entrada e saída de dinheiro, no tipo de gerenciamento chamado fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é uma planilha, que pode ser uma planilha de Excel, ele pode ser uma planilha gerada num aplicativo financeiro ou num programa financeiro, ou ele pode ser até a anotação das vendas e dos pagamentos que devem ser realizados em caderno mesmo com caneta. De qualquer forma, o planejamento financeiro é possível, por exemplo, comparar aquilo que se pretendia vender naquele dia com aquilo que realmente se vendeu, fazer as comparações. Ou
comparar o custo que se planejou ter naquele mês com o custo que realmente teve, descobrindo se o custo está excessivo ou se foi adequado ou se foi mais baixo que planejado. Da mesma forma que a lista de presença é uma ferramenta de controle de frequência, né? Da mesma forma que as menções e o boletim é uma lista de controle de nota e desenvolvimento dos alunos, e assim existem vários controles. O próprio plano de negócios, que vocês vão aprender lá na frente, é uma maneira de controle do planejamento, para comparar o que foi planejado com o que realmente foi, com o que está acontecendo, tá? Então é isso que vai essa definição de controle. Vejam aí. O controle, segundo a nossa definição, é a comparação do desempenho atual, né, com o objetivo planejado, estabelecendo as correções necessárias no processo. O controle resiste, restringe e regula a execução da tarefa. Então, eu consigo ver, através da planilha de frequência, um aluno que está com a frequência baixa ou ali já no 75%. E como existe essa planilha gerada, para me servir como uma ferramenta de controle, eu consigo ligar para o aluno, conversar com ele e ver o que está acontecendo. E a gente bater uma ideia, trocar uma ideia ali para ver se dá para a gente ajustar, se alinhar, se há alguma coisa que eu possa ajudar o aluno para que ele consiga continuar estudando, tá? Então, ainda fechando, controle significa a verificação da execução e avaliação dos resultados, no qual compara ambos com os padrões previamente estabelecidos, como também corrige qualquer discrepância que venha a ser observada. Então, está fora do eixo, está diferente do que eu planejei, o custo está mais elevado. Eu fiz um planejamento de custos mensais, mas quando chegou lá no 15º dia, esse custo já está ficando mais elevado e se continuar vai ultrapassar o que eu planejei. Então, ali no 15º dia, comecei a ferramenta de controle, eu identifiquei, eu vou verificar onde está tendo custo excessivo e vou combatê-lo. É desperdício de mercadoria, é o excesso de gasto com eletricidade, né? O que está gerando esse custo? Então, eu vou eliminar antes que isso se torne um problema, tá? Então, a partir do controle é possível adotar planejamento, né, de medida padrão e apontar as falhas e corrigir antes que se transforme em um problema para a organização. Beleza. Então, dá pra você tirar esse áudio aí pra mim, fazendo favor? Beleza, pessoal? Sobre funções da administração? É muito difícil? Vai lá o slide subindo aí da aula no chat. Vai subir esse slide aí das funções da administração aí no chat